Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez dando aula de produção textual. Claro, né, que vocês sabem que o nosso mês de agosto a gente vai estar relembrando, né, revisões aí do que a gente viu no mês anterior. Vale ressaltar que produção textual são gêneros textuais diferentes. E hoje eu trouxe assim um desafio. Nós vamos falar um pouco sobre gênero descritivo, ou seja, descreve algo, né? Você já ouviu falar em gênero descritivo? A gente tem dois tipos, né? A gente tem o descritivo e o narrativo. Tia Lorena já falou algumas vezes sobre o gênero narrativo. Inclusive, eu pedi até para vocês aí fazerem uma narração. Não foi de acordo com o livro, fazer resumos, não foi isso? Então você está narrando os fatos. E o descritivo, né? Ele traz essa essência, porém detalhadamente. Então é isso que a gente vai ver hoje na nossa aula de produção. Vamos começar? Nossa aula de produção vai falar sobre isso, né? Você sabe o que é gênero descritivo? Tia Lorena, explique melhor. O que é gênero descritivo? É o que descreve, é o que fala detalhadamente algo, né? E a gente tem vários exemplos disso. Vou dar um exemplo quando você descreve a roupa de alguém. Você está descrevendo algo. Né? Então, é um tipo de gênero descritivo. E o gênero descritivo, né, que a tia Lorena vai falar hoje, eu acredito que vocês conhecem de primeira, que é o que, tia Lorena? O cardápio. Vocês já viram cardápio? Na lanchonete, no restaurante, a gente vai já falar um pouquinho sobre ele. Gênero textual descritivo. O texto descritivo é caracterizado por descrever algo. Olha que interessante, gente, ó. Descrever algo ou alguém detalhadamente, sendo possível ao leitor, que é a pessoa que está lendo, criar uma imagem mental do objeto ou ser descrito de acordo com a descrição efetuada. Eu vou dar um exemplo. Se eu disser assim, era uma pessoa bem alta, de cabelo cacheado, loiro, e estava com uma calça azul e uma blusa vermelha. Você vai fazer o quê? Você vai imaginar a forma que eu estou descrevendo. Então é isso que o gênero descritivo ele traz. Ele traz essa essência, ele fala sobre isso, né? E aqui eu coloquei um pouquinho do que você tem que saber quando você vai descrever o gênero descritivo. Ó, descrever seres, paisagens e conceitos, isso aqui é o que eu tenho que fazer para ser descritivo. Verbos no estado de ser, estar e parecer, ou seja, no infinitivo, né? Presente do indicativo, porque está acontecendo, e as formas nominais do verbo você já sabe, né? Infinitivo, particípio e gerúndio. E aqui eu tenho tia Lorena, me explique melhor quando eu falo de comparação, quando eu vou descrever algo ou alguém, né? Então o gênero descritivo ele também traz essa informação. Aí ali eu tenho alguns tipos de gênero descritivo. Anúncio, classificado, cardápio, laudo técnico. Tia Lorena, me explica de novo. Anúncio. O anúncio do jornal. Para eu colocar um anúncio, eu preciso descrever ele. Eu preciso dizer como é que ele está sendo feito. Classificados. Eu preciso também descrever para eu classificar e a pessoa que está lendo, o leitor, né, ver o que realmente eu quero passar. O cardápio é o quê? As comidas, né? O que eu vejo, o que está sendo vendido, o que está sendo repassado. Laudo técnico. O que é o laudo técnico, tia Lorena? O laudo técnico é aquilo que o médico passa, é aquilo que está fechado, né, que está descrevendo. Eu vou dar um exemplo, quando acontece uma lesão com o jogador, né? Automaticamente, o médico daquela determinada seleção, determinado atleta, está avaliando isso. Está dando um laudo, dizendo o que ele realmente tem. Então, descritivo é isso, é você descrever o que está acontecendo, ok? Passando aqui, gente, eu tenho uma estrutura. O que é que tem que ter um gênero descritivo? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Vamos lá, tia Lorena. Introdução, apresentação do objeto a ser descrito. Tia Lorena, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo desse pincel que está na minha mão. Gente, se a gente for descrever esse pincel, o que você vai dizer? Você vai dizer como ele é, você vai dizer o tamanho dele, você vai dizer o preço, tudo isso é do pincel. Então você vai descrever o objeto. Isso tudo precisa estar onde? Na introdução, quando você começa a descrever. O desenvolvimento é a partir do momento que você faz uma introdução. O que é isso? Caracterização desse objeto, seja de forma objetiva ou subjetiva, ou seja, você diz logo o que é o objeto ou você faz os rodeios até chegar nele.
Conclusão, finalização da descrição. É como você define, né? É um objeto grande, é um objeto pequeno, vale a pena você comprar, você vai definir o final da descrição. Aqui eu trago o gênero que eu quero que vocês façam, né? Eu trago o cardápio. Tia Lorena, onde é que eu encontro esse cardápio? Eu encontro na lanchonete, eu encontro no restaurante, eu encontro... Onde mais, gente? Eu encontro em vários locais que vendem comida, não é isso? Então aqui eu tenho alguns exemplos de cardápio. Eu não estou dizendo necessariamente que o de vocês tem que ser assim. Só que vocês percebem que o cardápio, além de colorido, né, ele chama a atenção. E o que chama a atenção em um cardápio? Primeiro são as figuras, né, o jeito que ele tá, o jeito que ele traz. Se você observar nesse primeiro cardápio, ele traz separado, ó, o que está sendo vendido, praticamente deve ser uma lanchonete. Traz também o nome da lanchonete, né? Ó, cardápio bem servidor. Olha o nome lá. O que tem lá para vender? Tem salgado, tem lanche, tem caldo, né? Tem panqueca, então traz tudo separado. O que eu consigo ver também no cardápio? Eu, além de conseguir ver a opção de alimento, né, que está sendo vendida, logo aqui do lado eu consigo ver o preço, né? Qual o valor? Né? Lembrando que quando a gente está falando de cardápio, né, gente, a gente vai falar de preço, precisa ter o cifrão. Vocês já sabem disso, que a tia Lorena já falou. E aqui, ó, tem poucas ilustrações. Mas olha que interessante, bem aqui no começo, quando eu falo de cardápio, é um hot dog, né, ó, que está trazendo o nome cardápio. Então, isso são marketings que chamam a atenção na hora de descrever, ok? Aqui do lado eu já tenho também um outro tipo de cardápio, né, feito aí na base de um livro, esse aqui parece uma folha. E aí, provavelmente deve ser de um restaurante. Eu tenho separado onde tem comida, onde tem lanche, né? Onde tem sorvete, onde tem chocolate, onde tem bebidas. Se você observar, todos têm ilustrações. Então, isso aqui faz o quê, tia Lorena? Chama a atenção do leitor, né? Faz com que ele veja o que realmente está sendo pedido. Então, essa é uma das características interessantes do cardápio. Você precisa observar para depois fazer. Por que a tia Lorena quer que você observe? Porque você vai fazer um, tá? Eu vou lançar um desafio e você vai fazer. Tia, quando eu for fazer o meu cardápio, né? Eu preciso utilizar, tia Lorena, desenhos? Você pode colar, você pode desenhar. Agora é interessante que você siga uma norma. Ah, tia, eu vou começar pelos desenhos. Depois eu coloco o que vai vender. E não é bem assim, né? Todo gênero textual, ele necessita de uma ordem, né? Que é a ordem que ocorre os fatos. Então, é isso que você aí em casa vai fazer, que é o que a tia Lorena vai te explicar agora, ó. Como montar o cardápio. Presta atenção, tá, gente? Idealização do menu do restaurante, você vai escolher o que vai ser vendido. O processo começa com a definição do menu. O que você vai vender? Ah, tia, eu vou vender hot dog, eu vou vender pastel, eu vou vender suco. Então, você vai escolher o que você vai vender. Ou seja, dos pratos que você prefere servir dentro do restaurante. Até aqui, lembrando que eu botei restaurante, mas não necessariamente precisa ser. Eu vou já dizer o que você vai fazer. Estabeleça o preço para cada prato. Ah, tia Lorena, eu vou botar um pastel, R$20. Gente, não, né? A gente vai botar aí no nosso cotidiano. Quanto é que você acha que custa um pastel? Esse segundo passo é um pouco mais complexo. Por quê? Porque você vai pensar no que você vai vender. Redija o cardápio, você vai escrever primeiro numa folha como se fosse um rascunho. Estruture o layout da página. O que é o layout, tia Lorena? Onde vai ficar? Não, tia Lorena, primeiro eu vou vender os pastéis. Depois os sucos, depois, ok? Então você vai escolher. Layout é isso, é a forma que está sendo organizado o cardápio. Agora é vocês, ó. Vamos produzir um cardápio para a cantina do colégio. Para onde é que você vai produzir um cardápio? Cantina do colégio. Você vai escolher o que precisa ser vendido na cantina do colégio. Tia Lorena, eu queria que fosse vendido churros. Vou dar um exemplo, tá, gente? Mas aí, tia Lorena, não tem. Mas não é você que vai criar? Você vai criar um cardápio legal para a cantina do colégio, ok? Você vai criar do jeito que você quiser. Pode fazer desenhos, pode colar, né? Pode imprimir, você vai aí da sua criatividade. Veja a estrutura do cardápio, tia Lorena já explicou para você criar o seu. Pode utilizar figuras e desenhos, também já falei isso. E capriche bem no trabalho, gente. Essa é a nossa atividade de produção. Vou contar com vocês, ó, vão dar um show, tá certo? Lembrando, tá com dúvida? Volta lá no nosso slide que você vai tirar aí de primeira.
Essa foi nossa aula de produção e eu encontro você na nossa próxima aula para a gente ver os cardápios que vem para a escola, tá bom? Beijão!